seguidores, a última parte com nosso já amigo, né? Já fizemos 1 hora de programa aqui, história de vida com o Frei Roberto, aliás, Frei Albano Roberto Bon, o qual tive a graça de participar dos 30 anos, né, do Centro Terapêutico São Chico, aqui em Lajeado. E o que mais que tu faz, Frei? E o que tu poderia nos contar de bacana dessa tua trajetória de 50 anos que completou sábado? Olha, eu preciso fazer uma pequena, não é retrospectiva, mas a gente precisa, nunca pode esquecer a memória, né? Isto é, a gente tem, eu tenho, a grande maioria do pessoal, alguns por causa disso, assim, tem um pouco de pena de mim, né? Eu, quando fui para ir para o seminário, lá em Taquari, a mãe sabia que a gente era família muito unida, né? Então, ontem de tarde, nós fomos buscar cana na roça, eu e a minha irmã mais velha, a Nair. E de manhã cedo, fomos botar no engenho, no Zuckerwald, para moer aquela cana, porque a mãe queria fazer guarapa e queria fazer melado, para fazer rapadura, para o Armando, quando vai para o seminário, levar uma caixinha de rapadura, que quando tem saudade, ele pode comer uma rapadura para matar a saudade da mãe, do pai e dos irmãos. Pois então, eu fui junto buscar a cana, eu e a mãe moemos a cana, os outros já tinham tudo ido para a escola, e o pai e o Cláudio já tinham ido para carpintaria trabalhar. Então estamos nós e as vacas e o boi passava, e a mãe de vez em quando batia um pouco no animal, e eu batia aqui um pouquinho para render um pouquinho o serviço. E uma hora dessa tem um bagaço que a mãe botava as canas de lá e eu virava o bagaço daqui. Daqui a pouco, uma hora dessa coisa está indo meio devagar, e eu peguei o bagaço no chão e me levantei para bater no boi, para ele ir um pouco mais ligeiro, e eu estou acompanhando a cana aqui, né? Daqui a pouco, eu caí para trás. Resultado, aqui o nervo estava fazendo assim, e o dedo ficou dentro da prensa. Perdi esse dedo. Mas, que desgraça. Meu Deus do céu, foi um griteiro para a vizinhança. Aí vieram, logo fui no ônibus, levaram no hospital em Salvador do Sul, cortaram logo fora, para ficar bonito do jeito que está, e está bonito, está bom assim. Tem 4 dedos. Então, muito bem. Mas depois no seminário, de vez em quando no seminário, quando dá dia de chuva, faltava luz. E a gente sempre tinha uma vela. Então, de vez em quando, a gente acendia a vela e botava o dedo assim. Aí os meus colegas, que, sabe, sem maldade nenhuma, e aí quando botava assim a vela acesa aqui, botava a mão assim, refletia lá adiante na parede. Aí o outro dizia, olha, aquele lá que não tem dedo. E isso, claro, machucava o coração da gente, mas são coisas de história. Adolescentes. Então, isso foi uma coisa que quando eu um dia antes do seminário? No dia antes de ir para o seminário. Só que daí eu estava no hospital, eu fui depois, 3 semanas depois, porque até que o médico me liberou e fez os curativos, eu fui depois. Muito bem. Aí, estou eu lá no seminário, fiz 1º grau. Quando fiz a primeira série do chamado ginásio, foi aí que eu rodei. E quando fui repetir o ginásio, aí eu estava sempre bastante bem. E no seminário, tinha um pomar grande, bonito atrás do seminário, para cima do rio. E de vez em quando o Frei mandava alguns apanhar as frutas, né? Para poder distribuir e para nós não ir roubar no pomar. Aí um sábado de manhã, dia 7 de maio de 68, terminou o café, vamos lá em cima trocar, arrumar as camas, ajeitar e descer e se preparar para ir para a sala de aula. Quando estamos descendo, tem 2 colegas distribuindo laranja num lugar lá no quarto do prefeito. Então a gente vai lá para diante e guarda num armário, onde a gente tem a chuteira, o calção, as camisetas de jogar bola. Então eu ia botar as laranjas lá dentro.
E quando eu chego lá perto do corredor para ir para dentro desse quarto, dessa peça, vem um colega correndo e bate em mim e a minha laranja cai no chão. E eu faço assim, né? Botei a mão no muro e pulei por cima, e quando chega no outro lado, tec, tec, virou o braço. Virou o braço. Meu Deus, me levaram para o hospital. O doutor Eliseu Barros Coelho, que ainda vive, pelo que eu sei, em Taquaripe, me recebeu, ou fez um raio-x, e o Frei foi junto, me levou, e o Frei disse, olha, o senhor acha que dá para fazer? Não, quebrou meio reto e não tem muita dificuldade. Eu vou fazer sim, vou consertar. Tá? Consertou, me anestesiou e sei lá o quê, depois me amarrou lá em cima e me deu uma bolinha de borracha. Assim. Disse, no dia que tu fizer isso aqui, ó, então ele amassou, quando tu fizer isso aqui com essa bolinha, eu te dou alta. Até lá não, antes não. Então capricha, começa logo, todos os dias, pai, todos os dias, pai, todos os dias, pai. Eu estava lá 3 semanas, e nada de pegar a bolinha, e muito menos fazer isto. Aí o meu pai veio lá no seminário, ele soube depois que tinha acontecido, ele veio lá e me viu, e ele foi no hospital, falou com as irmãs do hospital, e ele disse, eu vou levar meu filho embora, meu filho está mal, eu vou levar meu filho embora. E me levou embora. E ele foi falar com o gerente da cooperativa de harmonia, que era essas coisas ligadas a políticos. E lá, não sei lá o nome do deputado estadual que eles tinham, me levaram no doutor Eliseu Barros Coelho, de lá, para Porto Alegre, e aí fui no Paulo, aí cheguei no médico Paulo Eichenberg, que naquele tempo era o médico do Grêmio. Médico do Grêmio. E ele começou depois, quando ele viu que eu era colorado, ele começou a tocar flauta, para ter uma coisa assim de diversão um pouquinho também. E aí ele viu que o osso, em vez de estar emendado, ele acavalou os 2 ossos assim, aí ele teve que cortar um pouco deste lado e um pouco deste lado e emendar assim, para eles ficarem então um bocado mais perto, bem mais curto que o outro. Sim. E além de ser mais curto, esses dedos aqui são cabeçudos. Esses aqui não me obedecem. Não te obedece. Não adianta mandar. Não adianta mandar. A minha cabeçudez está aqui, não aqui na cabeça, ela está aqui. Foram afetados mesmo. Tá, então aí tudo isso foi para a faculdade, tudo deu certo, fui para o noviciado, tudo encaminhado. Quando chego perto de ficar padre, no mês de maio, junho, o provincial veio me dizer, escuta, nós tivemos uma reunião dos formadores e eles me disseram que tu tem que falar com o bispo para ver se tu pode ficar padre. Porque te falta um dedo. Ah, Frei Bruno Gittens. Tá bom, fui. Ele escreveu uma carta e me mandou levar lá no Dom Vicente Scherer. Fui levar a carta lá para ele, ele olhou a carta, ele leu. Disse, mas o senhor teve muita sorte, meu filho. Teve muita sorte. O senhor teve sorte que faltou, que é da mão esquerda que falta o dedo. Mostra-me a tua mão. Aí eu mostrei, viu? A pessoa, se fosse a mão direita, seria bem pior, né? Ele não tinha visto a mão direita. Daí ele disse, mostra a outra mão. Daí eu fiz assim, e quando eu fiz assim, mostrar esta mão, ele viu que aqui correu uma lágrima. Aí ele se levantou e foi embora. E não falou nada. Daqui a pouquinho ele veio e ele disse, entregue isso aqui para o teu provincial. E eu pensei, certo, está escrito aí que eu não posso ficar padre. Aí eu falei, ele escreveu, Dom Vicente escreveu dizendo que apesar da direita, que ele achava que o candidato tem condições sim para ter condições para ser ordenado sacerdote. Meu Deus do céu, isso, quando eu soube esta resposta, que essa resposta quem me deu não foi nem o provincial recebeu a carta que eu entreguei para ele, mas ele não me disse o que estava escrito. E aí uns dias depois ia ter reunião dos que iam se ordenar, aí era o Frei Arthur, eu e mais alguns do clero diocesano, aí quando fomos sobre isso, aí que eu soube
que o Dom Vicente escreveu lá, que apesar da mão esquerda faltar o polegar e da mão direita a limitação, que ele considerava o candidato apto para poder ser ordenado sacerdote, apesar das limitações em ambos os braços. E apesar que não te atrapalha em nada, né? Não, me ajuda. Te ajuda? Sim, consigo dirigir, consigo comer, algumas coisas não rendem, né? Então, que nem para vocês, né? Sim. Mas, senhor, Você não vai derrubar a caneta no chão e não daí eu juntar com a mão direita, e aí eu preciso me ajeitar para pegar com a outra mão, né? Mas sempre chego lá. Sim, sempre Graças a Deus. Coisa boa, Frei. Graças a Deus. Essa foi um pouquinho, talvez, será que foi 10% que a gente falou da tua vida? Tem muito mais coisas, né, bacanas na tua vida. Nós temos mais 4 minutos. Silvino, querido, Silvino está conosco aqui, ele tem compromisso, mas já está terminando. Eu já antecipo agradecimentos, mas não terminou ainda, né, Frei? Dá para a gente falar alguma coisa. Hoje em Estrela, o que o senhor gosta mais de fazer? Hoje. Não, Acabou de sair dos 50 anos de sacerdócio, assim que se chama, né? Isso. Né? E aí, o que mais o senhor gosta de fazer? O que hoje, Não, na prática a gente precisa também ter bem noção das coisas, né? Que eu tenho meus 78 anos, então agora celebrados os 50 anos de padre, né? Mas eu estou aqui em Estrela por quê? E essa circunstância de eu estar em Estrela se deu, como eu dizia antes, né, já do tempo do Frei Vito, que era esse frei muito assim... Que te inspirou? Que me inspirou, né, para ele também, ao mesmo tempo, ele também ficou idoso, ele morou os últimos anos dele em Estrela, e quando eu estava aqui na paróquia aqui na São Cristóvão, em uma determinada ocasião veio uma senhora de lá que era auxiliar, era praticamente vizinha e auxiliava no atendimento ao Frei Vito Baumann, que né, estava doente, ele tinha problema de Alzheimer, então problemas, e aquela senhora não tinha muito domínio sobre ele porque ele era meio nervoso. Então essa senhora começou a ajudar ele para ele poder obedecer um pouquinho, para se deixar tratar, e depois também encaminhar as coisas para ele e acabar indo até Porto Alegre, onde depois ele acabou. Frei, em 1 minuto, é uma bênção viver? Eu digo é uma bênção estar vivo. Tá vivo. É uma bênção estar vivo. Porque desde que eu sei que eu existo, eu estou vivo. Sim. Pelo jeito sim, tá gravado aqui. Tá aí o Frei. Para quem achou que o Frei Albano não estava por aí, está por aí, muito bem vivo. Tá, eu estou em Estrela, também estou por causa dessas questões, e eu tive, além disso, eu tive um AVC, há uns anos atrás, quando eu era vigário-geral do Bispo de Santa Cruz. Eu tive um AVC, e aí eles inclusive me inscreveram no plano de saúde da Diocese. Eu ainda sou do plano da saúde da Unimed, ligado à Diocese de Santa Cruz, mesmo não sendo mais clero nomeado. O Frei, tu é tão bom que tu supera qualquer coisa. E assim, ó, se possível, a gente volta a conversar contigo. Daqui uns dias. Daqui uns dias, ou daqui, seja lá quando, Deus que sabe. Né? Porque acho que o senhor teria muito que nos ensinar ainda, muito que nos abençoar ainda. Foi um prazer ter falado contigo e até a próxima. Aleluia. Aleluia. Amém. E paz e bem, né? Paz e bem. Valeu, Frei. Tchau. Obrigado.